Olha, não espere ficar doente para cuidar da sua saúde. Eu acredito que é uma fortuna que foi nos dada por Deus. É algo tão valioso a nossa saúde que é preciso cuidar, doutor. Saúde é pilar de vida. Tem que ter ali no nosso tripé ali como prioridade. Senão a gente não vive, né, gente? Deus deu pra gente até os 30 anos pra gente começar a se conhecer, né? Porque o corpo funciona muito bem. Agora, depois dos 30, você tem que começar a olhar o que começar a falhar, você tem que começar a cuidar. Doutor Alex Marque, além de ginecologista, ênfase em reposição hormonal, eu sei que o senhor trabalha de uma forma integrada à saúde da mulher. E isso passa muito pelo emocional. Fala um pouco sobre o seu trabalho de forma integral. Eu sempre gosto, né, quando as mulheres têm mais de 40 anos, elas vão lá buscar uma ajuda, elas se identificam muito com muitos dos sintomas que elas vêm sentindo e elas percebem que não tinha isso antes. E, nossa, parece até que ela começa realmente a não se reconhecer mais, né? E até o parceiro dela, os familiares também percebem que algo está diferente, né? E então elas vão lá buscar esse entendimento que se passa com elas, a gente começa a fazer uma avaliação das vitaminas, dos minerais, dos hormônios, tudo isso faz parte do nosso corpo para funcionar de uma maneira boa e adequada. E também elas acabam trazendo sempre algumas questões emocionais, porque a falta dos hormônios pode afetar a mulher nessa questão emocional e ela ficar mais fragilizada, mas o contrário também pode acontecer. Eventos emocionais muito intensos também podem afetar a própria produção hormonal delas. Sabe quando a mulher às vezes chega num momento em que ela não se reconhece porque começa a ficar um pouco irritada demais, tá com sono muito perturbado, não consegue dormir uma noite inteira, cansaço. Ela começa a perceber que tá mais, assim, parece que o dia tá mais pesado, a semana fica mais complicada. Você já conheceu alguma mulher que teve esses sintomas e você pensou assim, nossa, falta reposição hormonal aí? Eu achei que você estava falando de mim, Adriana. Uma hora, não, realmente é um pouco de se reconhecer, né? E agora que tá muito alta, né, doutor, fazer um pouco mais desse reconhecimento, né, das emoções, tem muito realmente aparecido casos assim que não é só emoções. Aí entra essa questão da medicina, né, da sua área médica, para entender que precisa se estudar o que tá acontecendo. Não é só comportamental, né? Mas o comportamental, ele é um gatilho que faz as pessoas procurarem hoje, tá? A gente brinca, né? Tá desregulada, tá irritada demais, ou chorando demais, tá fora do seu normal. É um pouco isso que o senhor vê assim no consultório, geralmente? Sim, normalmente quando a gente vai perguntando de alguns sintomas, elas muitas já vão se identificando mesmo. Nossa, realmente eu tô com isso. Ah, eu tô depressiva, tô sentindo dores no corpo, pode acontecer. A dificuldade com o parceiro, né? A questão da relação. Secura na relação. E aí ela entra às vezes num sofrimento, porque às vezes ela não tem um canal muito aberto com o próprio parceiro para falar que não tá bom, ou ela não quer desagradá-lo, então ela tolera aquilo, mas para ela não tá legal, né? E às vezes as pessoas começam a achar que ela tá com depressão e procurar outro profissional, e às vezes é só realmente essa questão hormonal. Muitas citam do cansaço, aí o pessoal fala, não, você tem que ir lá fazer atividade física, se emagrecer, mas se ela acorda e tá cansada, como ela vai conseguir fazer isso, né? Não tem como. Tem que falar do início desse novelo. Onde é que começa a desencadear tudo isso? A partir de que momento a mulher começa a sentir tudo isso e se sente realmente, nossa, tem alguma coisa muito estranha comigo? Eu coloco sempre o corte aí 30 anos. 30? Pode acontecer antes? Pode. Quando ela tá fazendo algum método anticoncepcional que pode afetar os hormônios dela. Depois dos 30, o nosso corpo ele começa a diminuir gradualmente a produção dos nossos hormônios. E aí isso vai ficando mais intenso após os 40 anos. E aí sim, normalmente é quando a mulher ela começa a perceber, mais os sintomas vão ficando mais claros para ela e ela começa a perceber que algo está errado, né? Às vezes eu falo com a paciente assim, vem cá, para ficar claro, né? Qual é a frequência da relação, né, com o seu parceiro? Ah, lá, doutor, nenhuma, Uma por semana? Nenhuma no ano? Pois é. Ou quando tem desconfortável. Tá bom. E quando você tinha lá seus 25? Doutor, todo dia, 3 vezes por semana. Aí então ela começa a perceber que existe algo errado. Reposição hormonal é saúde a longo prazo, né, Elida? Eu percebo, às vezes, mulheres que nunca fizeram reposição, com mais de 60 anos. Eu acho que a nossa geração
ela tem muito mais facilidade em falar sobre o assunto e fazer a reposição. Eu acredito que as nossas avós foram mulheres prejudicadas nesse sentido. Não se falava tanto sobre isso, não é verdade? Isso porque também, olha lá, é um problema relativamente novo, né? Porque até então não tem muito tempo, depois de 1940, que as mulheres começaram a viver mais de 40 anos, a grande maioria delas. E é porque até então não existia isso, né? O ser humano começou a viver mais, e aí começou a surgir os problemas, a limitação do corpo em manter a sua saúde, a sua vitalidade. E aí começaram a surgir todas essas necessidades do corpo, né? Então, uma vez que isso começou a ficar mais em evidência, teve todo um desenvolvimento da ciência, infelizmente. Por volta de 2000, teve um estudo que indicou lá que a reposição hormonal era seguro, que tinha que ter uma limitação de tempo e tal. Foi realmente algumas coisas que não foram tão bem assim aplicadas no método. E aí criou-se um estigma nisso. E ficaram muitos anos sem qualquer estudo direcionado para a reposição hormonal. Mas graças a Deus, nesses últimos anos, isso mudou e vem trazendo muita informação, maneiras diferentes de fazer reposição hormonal, e a nossa geração está podendo se beneficiar disso. Infelizmente, os nossos pais, né, não tiveram mesmo a sorte, vamos dizer assim, né? Mas isso também tem a ver até com a questão do próprio tratamento, né? Antigamente tinha muitos mitos sobre isso, né, doutor? Do que causava, deixava a mulher, o homem ali com efeito colateral. E hoje eu vejo com muita tranquilidade, né? As pessoas fazem até brincadeira, né? Tipo, normal reposição, você nem sente, te deixa melhor. Então, teve essa evolução também, que hoje é muito mais simples, né? Sim, porque algumas objeções de algumas pacientes, doutor, vou ficar com barba, vou ficar com a voz grossa, é a preocupação, né? Uma das principais. Falou, olha, isso aí não é reposição hormonal, isso aí são as mulheres fisiculturistas que fazem o uso desses hormônios com o objetivo de esporte que ela pratica. É totalmente diferente de uma reposição hormonal, onde você está procurando dar hormônio que está faltando no corpo dela. Quantidade, a diferença entre o remédio e o veneno, né? Muita coisa se fez também de forma, era muito novo, sim, de forma aleatória e aí sim, muitas pessoas tiveram problemas com essa reposição quando não foi feita de forma correta. Quais são os hormônios que as mulheres precisam ou que as mulheres mais estão carentes quando chegam no consultório e os exames mostram? Olha, a testosterona é o principal. Porque até a formação do médico, a testosterona nem existia, assim, nem pedia-se testosterona na mulher. Não sei hoje como está a formação hoje, mas na minha época não. Era o chamado estradiol ou progesterona, né? Que são outros dois hormônios importantes. Mas a testosterona nem se falava. Então isso tudo é muito novo. Inclusive, a testosterona, ela é mais alta no sangue do que o estradiol ou progesterona. Ou seja, é um hormônio extremamente importante na mulher e começa a diminuir depois dos 40 anos. A testosterona, ela pode, diminuir a libido, não ter a menor vontade de ter relação, cansaço, irritabilidade, pode ter uma ação também na secura vaginal, dores no corpo, ela fica às vezes apática, algumas sentem dores nas articulações, dores musculares, né? Enxaqueca, pode ter vários sintomas que podem surgir, né? Depois vem a progesterona, que começa a falhar, é quando a mulher começa a ter a alteração da menstruação, normalmente afeta muito o humor dela, fica muito irritada, muitas entram em quadros depressivos, né? Até se confunde com a depressão, né? Então, às vezes, muitas mulheres, é uma questão de falta de hormônio. Então, na hora que você repõe, ela melhora, ela sai do quadro. Normalmente, os psicólogos, os psiquiatras já perguntam como estão seus exames com seu ginecologista, porque tem total... Tudo ligado, né? Conexão, né? Conexão. E aí depois o estradiol, que aí quando começa a falhar é quando ela definitivamente começa a parar de menstruar mesmo, né? O estradiol tem relação com a qualidade da pele, com os cabelos, a gente fala que seria o hormônio da juventude, né? Que dá toda aquela... Dá o viço, né? Isso, a vitalidade, né? E a progesterona relacionada com o humor, e a testosterona ali, aquela energia, o desejo, libido, autoestima. As mulheres estão com a testosterona baixa, mexe com a autoestima dela, então ela vai ficando ali introspectiva, recolhida, né? Às vezes na internet, né, eu vejo as pessoas falando, a pessoa diz que tá com isso, com aquilo e tudo mais,
é a questão hormonal, né? E eu fiquei muito feliz agora na internet que as pessoas falam muito sobre isso. Então, a pessoa já tem um gatilho, até eu, Beatriz, você não pensa assim, pô, tô me sentindo assim, eu acho que é hormônio. Tá alguma coisa desregulada, tem que procurar. Então, essa consciência, eu acho que melhorou muito, né, doutor, nos últimos anos? Sim, as redes sociais começaram a ajudar muito, né? Assim como a doutora Sinamô e eu também com parceiro, a gente começou a levantar essa bandeira, né? E a gente vê isso, vê pessoas que chegam lá, estão se separando, estão para se separar, acham que estão um problema grave de depressão, mas não encontra-se um motivo, um evento na vida dela que justifique aquilo, né? Então a gente viu, nossa, as pessoas precisam saber disso, né? E a rede social é uma maneira muito boa de você poder divulgar essas informações, porque informação é tudo. Então a gente recebe algumas mulheres com depoimentos, mandam mensagem no direct agradecendo, porque elas vão pro médico, lá, doutor, tô assim, e ela consegue já encontrar pessoas que possam ajudar. Aí você fala assim, você tem que tá bem-humorada. Como ela vai estar bem-humorada se ela não consegue dormir? Aí ela acorda, ela tá cansada. Aí as pessoas não reconhecem. Às vezes ela começa a tomar um medicamento que não resolve, às vezes piora. Olha, tá aí uma dica para os maridos. Quando a mulher começa a passar um pouquinho daquele limite, porque a gente é meio cri-cri, né? Nós somos cri-crizinhas de vez em quando, né? Mas aí você conhece a sua mulher. Passou do limite, tá percebendo que tá muito irritada, tá reclamando de tudo, tá pegando demais no pé, vai junto lá no Dr. Mark, na doutora Sinamô, vai conversar como casal. É tão bom você dividir tudo, né? É o companheirismo que dá certo, eu acredito. É você conseguir ser muito amigo do seu parceiro a ponto de dizer, eu acho que tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada nisso? E eu acho legal, imagina um gesto desse, a preocupação realmente de melhorar a vida dos dois, né? Isso é muito legal, né?